Bem-vindos ao vídeo sobre funções compostas ou composição de funções. Eu já fiz uma analogia dizendo que a função é como se fosse uma máquina, certo? Então eu posso ter aqui uma certa máquina f, na qual eu posso colocar alguns números e da qual vai sair alguns números. Então, por exemplo, eu coloco o número x aqui dentro da máquina e vai sair o número f de x. Agora, eu posso ter aqui uma outra máquina, uma máquina chamada G, que opera da mesma forma. Eu coloco um valor e sai um valor G de x, um valor processado pela máquina, digamos assim. Agora, o que acontece se eu colocar o valor dessa função f dentro da função g? Bom, vai sair da função g o valor g de f de x, porque foi f de x que eu coloquei dentro da máquina g, então o que vai sair dela é g de f de x. E é isso que é composição de funções, é eu colocar dentro de uma função o valor de uma outra função. Daí eu vou obter uma função composta. Então, vamos fazer com alguns números mesmo, que vai ficar um pouco mais claro. Vamos supor que a função f seja a função dobrar e somar 3. Ou você pode escrever assim, que f de x é igual a 2x mais 3. Eu pego um número, dobro e somo 3. Então, por exemplo, se eu colocar o número 1, ele vai dobrar, vai ficar 2, e daí eu somo 3, fica 5. Então, f de 1 é igual a 5. É isso que sai da máquina quando eu coloco o 1 dentro dela. Agora, vamos supor que a função g seja a função subtrair 6. Então, eu posso escrever assim que a função g de x é simplesmente x menos 6. Eu pego o número e tiro 6 unidades. Então, o que acontece se eu colocar o 5 dentro da função g? O que acontece se eu colocar o f de 1 dentro da função g? Bom, é só eu subtrair 6. Então, 5 menos 6, o resultado vai ser menos 1. Então, eu posso dizer que g... O que eu coloquei dentro da função g? Eu coloquei o f de 1 dentro da função g, que é a mesma coisa que 5. Então, eu posso dizer que g de f de 1 é igual a menos 1. Não ficou muito bom aqui. Então, eu peguei e coloquei o valor f de 1 dentro da função g e obtive, aliás, menos 1. Então, g de f de 1 é igual a menos 1. É isso que significa composição de funções. Bom, mas será que não tem algum jeito de eu partir aqui do 1 e chegar diretamente no menos 1 sem precisar passar por essas etapas intermediárias? Sim, existe. E lembre-se, vamos pegar a forma mais geral possível. Se eu coloco um valor x, vai sair aqui na função g, depois de passar por todo o processo, vai sair g de f de x. Certo? Ele passou pela função f, passou pela função g e saiu g de f de x. Então, vamos ver se nós conseguimos achar uma fórmula para esse resultado final já, para o g de f de x. Então, vamos ver o que é g de f de x. Bom, a função g é x menos 6. Só que agora, ao invés de colocar o x dentro da função g, eu estou colocando o f de x inteiro. Bom, a lógica é a mesma. Ao invés de escrever o x, eu escrevo f de x. Então, eu escrevo f de x menos 6. Assim como se eu tivesse o número, se eu escrevesse assim, g de 5, o que é isso? É só pegar o 5 e colocar no lugar do x. A mesma coisa aqui, eu tenho g de f de x, é só pegar o f de x e escrever no lugar do x. Então, eu fico com f de x menos 6. Agora, o que é esse f de x? Bom, é 2x mais 3, então vamos substituir, é 2x mais 3, e daí tem o menos 6 ali. Então, eu fico com 2x mais 3 menos 6, menos 3. Então, essa é a fórmula direta para g de f de x.
Vamos ver se funciona. Se eu coloco 1 dentro, o valor que tem que sair deve ser o menos 1. Então, vamos ver se funciona. Se eu colocar o 1 dentro aqui, eu vou dobrar o 1 e tirar 3. Então, 2 vezes 1, 1, menos 3. Aliás, 2 vezes 1 é 2, menos 3, menos 1. Então, se eu colocar o 1 aqui dentro, eu vou obter mesmo menos 1, que é o mesmo valor que nós obtivemos fazendo cada etapa. Bom, e se eu quisesse fazer o contrário? Se eu quisesse achar uma fórmula para f de g de x. Então, agora eu estou fazendo outro processo. Eu estou colocando primeiro na função g e depois eu coloco dentro da função f. Certo? Eu coloco um valor dentro da função g, daí vai sair um valor g de x, e daí agora eu pego esse g de x e coloco dentro da função f, e vai sair um valor f de g de x. Então, qual será a fórmula que me dá esse valor? Bom, é a mesma lógica. O que é a função f? É 2x mais 3. Só que ao invés de escrever x, eu vou escrever g de x. Então, eu vou ficar com 2 vezes g de x mais 3. Certo? É a mesma lógica que se você tivesse um número aqui. Se você escrevesse assim, por exemplo, f de 7, você simplesmente coloca o 7 no lugar do x e fica 2 vezes 7 mais 3. Só que agora eu coloquei g de x ali. Então, é só escrever o g de x no lugar desse x aqui. É a mesma lógica. Simplesmente substituir. Agora, o que é g de x? G de x está aqui em cima, é x menos 6. Então, eu fico com 2 vezes x menos 6 mais 3. Isso é igual a 2x menos 12 mais 3, que é igual a 2x menos 9. Então, essa é a fórmula para f de g de x. E vamos ver se essa fórmula confere. Vamos ver, se eu colocar o zero dentro dessa fórmula, f de g de zero. Bom, eu substituí o x por zero, então vamos fazer isso aqui. Eu fico com 2 vezes, substituo o x por zero, menos 9, e o valor é simplesmente menos 9. Vamos ver se isso confere aqui em cima. Se eu colocar, vamos fazer agora passo a passo. Se eu colocar o zero dentro da função g, a função g subtrai 6. Então, eu vou ficar com menos 6. 0 menos 6 é menos 6. E agora eu vou colocar esse valor dentro da função f. O que a função f faz? Ela dobra e soma 3. Então, o dobro de menos 6 é menos 12. Menos 12 mais 3 é menos 9. Que é exatamente o que nós obtivemos aqui, menos 9. Agora, só um pouco de notação. Às vezes, ao invés de escrever assim g de f de x, eles vão escrever assim g, uma bolinha, e daí f de x. Isso significa exatamente a mesma coisa. G de f de x, às vezes eles vão escrever assim como se fosse gof de x. Mas esse não é uma letra O, é um símbolo de função composta. Aqui é a mesma coisa, às vezes eles podem escrever assim. Daí seria fog, mas novamente isso não é uma letra O, sim um símbolo de função composta. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Posso ter, quem sabe, a função s de x igual a 3x menos 2 e a função t de x igual a menos 2x mais 1. Eu quero saber qual é a função composta de s e t. Bom, isso aqui é exatamente a mesma coisa que escrever assim, s de t de x, certo? É só uma outra notação. E agora, como é que eu descubro isso aqui? Bom, a função s é 3x menos 2, só que no lugar desse x aqui, eu estou colocando t de x. Então, simplesmente vamos substituir o x por t de x. Então, eu vou ficar com 3 vezes t de x menos 2. Isso é igual a... O que é o t de x? T de x é menos 2x mais 1, certo? Então, vamos substituir 3 vezes menos 2x mais 1, menos 2. Isso fica menos 6x mais 3 menos 2, que é menos 6x mais 1.
Vamos conferir se nós acertamos com um exemplo aqui. Se eu colocar o 1 dentro dessa função, o que é S de t de 1? Existem duas formas de fazer isso, certo? Eu posso pôr de cara nessa fórmula que nós achamos. Então, fica menos 6 vezes o x vale 1, mais 1, que é igual a menos 5. Mas a outra forma de fazer é simplesmente calcular primeiro o t de 1. Quanto que é t de 1? Bom, se eu colocar o 1 aqui na função t, eu fico com menos 2 vezes 1, que é menos 2, mais 1 fica menos 1. Então, o valor de t de 1 é menos 1. Então, isso é igual a S de menos 1. E o que é S de menos 1? Bom, é só colocar o menos 1 no lugar do x aqui. Fica 3 vezes menos 1, menos 2, que é menos 5. Então, o mesmo resultado de duas formas diferentes. Aqui nós achamos uma fórmula que dá de cara a função composta e aqui nós fizemos passo a passo. Primeiro, nós descobrimos o valor da função de dentro e daí descobrimos o valor da função S. Agora, como um exercício, quem sabe você pode me dizer qual é a função composta de t e s. O que é t de s de x? Aqui nós descobrimos o que é s de t de x. Agora, descubra o que é t de s de x. Era isso, eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.